Iniciada. Então, só para a gente fazer aqui o nosso mindset aqui, eu vou compartilhar nossa tela aqui da aula, né? Então, pessoal, né, a gente está nessa disciplina aqui, né, manutenção e operação de sistemas elétricos de potência. Então, a gente tem vamos lá para a situação de aprendizagem. Na aula passada, estava aqui fazendo a revisão aqui. É, a primeira atividade, que a gente revendo nossa SAP aqui, a primeira atividade aqui, eu vou abri-la aqui para a gente verificar a situação, problema. Daí eu vou mostrar algumas, alguns exemplos práticos, beleza? Deixa eu fazer aqui o compartilhamento aqui. Ok. Então, pessoal, na semana passada aqui, ó, a gente falou da atividade 1, né, que foi ajudar o Fabrício aqui a realizar a manutenção, né, de uma chave fusível, só que para rede desenergizada, ou seja, eu falei lá das 5 regras de ouro, do acrônimo Dicas, a gente olhou na NR10 juntos aqui, como que a gente poderia fazer essa aplicação, né, utilizando os itens lá da NR10. Eu mostrei um modelo de POP, né, que antigamente chamava POP, né, procedimento operacional padrão. Hoje em dia, ele está listado como uma instrução técnica, né? Então, a gente falou disso. Agora, já o 2, né, é uma tarefa de manutenção, né, beleza? Tá aqui, ó. Diante do cenário, né, o Fabrício teve um desempenho na execução dos seus serviços, só que é para a rede vulgo linha morta, né? Ou seja, a rede ela vai estar desenergizada, por isso que fala que a rede está morta, né? E aí, com essa desenergização, você vai executar o serviço, né? Aí, no período que atuava em campo, ele verificou que existia falhas no sistema de operação, como, por exemplo, execução apenas de manutenção corretiva, ou seja, acontece o problema, você vai lá e resolve, né? Uma manutenção por crise, gerando aumento elevado no custo de operação, né? Aí, ao realizar algumas inspeções, ele percebeu que os técnicos estavam relutantes em realizar os procedimentos padrões de segurança e de qualidade, né, no tocante ao trabalho. Aí, ó, os índices de acidentes eram altíssimos. Aí, diante desse cenário, Fabrício percebeu uma necessidade, né, extrema de elaborar um plano de manutenção preditiva em atendimento, né, ao descritivo da empresa, né? Então, esse essa atividade 2 aqui, o que que você vai fazer? Você vai fazer a... Deixa eu até pegar a folha aqui, que aí já fica mais... Deixa eu ver, folha de atividade 2. Vou passar aqui na tela aqui para vocês, aqui, ó. Aí, a folha de atividade 2. Vou abri-la aqui. Que aí já fica mais simples. Vou até deixar ela aqui. Vou até deixar ela em foco. Aí, ó. Aí, ó. Ajudar o Fabrício a planejar a manutenção preditiva, só que no sistema elétrico ele vai estar energizado. E a isso é dado o nome de manutenção em linha viva. Aí existem vários níveis, né? Tem a linha viva de distribuição, e tem a linha viva de transmissão, né? Eu posso mostrar aqui alguns procedimentos para vocês, né? Para vocês entenderem
como que se dá esse processo, né? Então, vocês vão, é na mesma pegada do anterior. Eu até mostrei um procedimento aqui fotográfico para vocês, né? Para abertura de chave fusível. Esse aqui é na mesma pegada, só que é uma manutenção no sistema energizado, né? Eu até deixei um vídeo aqui já preparado aqui para vocês verem, né, como que esse procedimento eu peguei de linha viva de transmissão aqui, ó. Então, ó, a chave tá aqui, ó. Sistema energizado. Ó. Na elaboração, busque atender as informações relacionadas, né? De que forma a área deverá ser preparada, quais os equipamentos de proteção individual e coletivo devem ser utilizados, planeje os ajustes dos componentes elétricos, quais procedimentos são necessários para a realização da manutenção preditiva em sistemas energizados, quais os componentes que demandam para essa manutenção e você dimensionar a mão de obra necessária. Falar, por exemplo, uma equipe pequena aí de linha viva, geralmente é o encarregado e mais três componentes. Mas eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, beleza? Vocês não ficarem, né, assim, perdidos. Vamos lá então, pessoal. Então, só a gente fazendo uma revisão aqui. Se a gente for lá na NR10, deixa eu ver se ela já está aberta aqui. Eu vou abri-la. NR10, cadê você? Está aqui. Só para a gente fazer o recordar é viver aqui. Então, a gente está aqui, né, na NR10, né? Todo serviço relacionado em instalações elétricas, né, em eletricidade, essa norma regulamentadora, né, da Secretaria do Trabalho. Hoje em dia, ela não é mais Ministério do Trabalho e Emprego, pode ser que ela mude, mas é, é Secretaria Especial do Trabalho. E existe aqui alguns procedimentos, né? Tem o que a gente viu da aula passada, né? Que foi ó, em circuitos desenergizados, aqui foi o 10.5, basicamente, né? Agora, o 10.6 aqui é. Quer ver? Eu vou dar uma aumentada. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Vocês observarem aqui, ó. É o 10.6. Instalações energizadas. Ó. Aqui tem alguns itens aqui que eu vou falando, a gente vai discutindo. Ó. Intervenções com instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts, né? Em corrente alternada. Lembra que é sempre em corrente alternada, né? é, ou superior a 120 volts em 120 em corrente contínua, né, ó, podem ser realizados por trabalhadores que estabelecem, né, o item 10.8. Só para saber aqui, o acima, né, esse aqui é acima de 50 volts em corrente alternada, por exemplo, de 1.000 até 36,2 kV, é o chamado linha viva de distribuição. De 36,2 para cima, aí é a linha viva de transmissão, né? Só para vocês ficarem sabendo aí. Então, aqui são vários itens aqui. Então, quer dizer que a rede, né? Eu vou abrir aqui uma norma aqui para vocês entenderem aqui. Deixa eu pegar uma rede convencional, uma rede nua aqui de distribuição. A próxima matéria é projeto, né? Aqui, ó. Essa daqui é a NTD 06, né? Que é uma norma técnica de distribuição, né? Essa daqui é uma N1, né?
É uma rede chamada normal. Aqui, ó, a tensão, só para vocês se situarem aqui, ó, o cabo energizado, ele passa aqui, ó. Vou pegar o vermelho aqui. Então, o cabo energizado, pessoal, ele tá aqui, ó, ele passa aqui no meio do isolador de pino. Então, essa daqui é a fase do meio, né? Essa daqui é a mais próxima da do meio e essa daqui é a mais longe da do meio. Então, cada uma dessas fases aqui é chamada de MT, média tensão, né? Então, essa fase aqui, por exemplo, né, cada uma delas tem aproximadamente, mais ou menos, 7.965 volts. E logo aqui abaixo, tá vendo aqui, ó? Você tem a distância vertical entre a média tensão e a baixa tensão. Aqui é a BT, ó, baixa tensão. Aqui é a MT, média tensão. Então aqui, ó, cada uma esse aqui é um isolador tipo Roldana. E aqui essa fase aqui, ó, no nosso caso aqui, ela tem 220 volts. Então, quando eu tenho uma rede 13.8, por exemplo, aí eu tenho a média tensão aqui na parte de cima e a baixa tensão na parte de baixo. E eu tenho essa distância aqui, ó. Isso aqui ele está querendo dizer que é a distância vertical do cabo da baixa tensão do mais alto, que seria o neutro, até a distância vertical da média tensão para essa estrutura, que é chamada de N de normal, né? E essa daqui é a tipo 1, que só tem o quê? Uma cruzeta aqui, ó. Então, mas em projeto a gente vai dimensionar melhor isso aqui. Então, essa manutenção de média de linha viva, ela vai acontecer aqui, ó, na média tensão e com a rede energizada. Existem vários procedimentos que aí você chega, você joga uma cobertura alaranjada aqui, ó, é um lençol, aí você cobre cada fase, você vem aqui, ó, cobre a fase, aí, por exemplo, essa aqui é o lado da rua, né, que é a fase A, fase B e fase C. Aí você cobre cada uma dessas fases aqui, e aí você pode fazer vários procedimentos de manutenção. Dentre eles, trocar esse isolador aqui, às vezes esse isolador ele racha, aí o que que acontece? Você tem que vir, aí você vem com cesto aéreo, aí você geralmente vai usar essa norma aqui, ó. Eu vou abrir ela para vocês. Cadê? Linha viva. É a NR12. Geralmente, aí você vai utilizar a NR12 aqui, ó, segurança em máquinas e equipamentos, né? E dentre essa daqui da NR12 aqui, pessoal, só um minutinho aqui, deixa eu... Aí vocês vão seguir o anexo 12. O anexo 12 aqui, ó, ele tá em algarismo romano aqui, né? O anexo 12, aí basicamente o pessoal que faz a manutenção em linha viva de distribuição, ele utiliza essa daqui, ó, o cesto aéreo. Aí o cesto aéreo, o eletricista no cesto aéreo, ele vem aqui, ó, ele no cesto aéreo, ancorado, usando o cinto paraquedista. Às vezes são dois eletricistas aqui, e ele vem isolado da terra, o caminhão para aqui, coloca as sapatas aqui, e aí ele vem e faz a manutenção do cesto aéreo, com a rede aqui energizada, né, com 7.965 aproximadamente de energia em cada uma dessas fases, ok? Aí você tem um procedimento de segurança que vai garantir que você finalize, termine essa tarefa aqui, né? E não ocorra nenhum acidente. A princípio,
você usa esse procedimento aqui, ó. Eu tenho essa versão aqui, ó. Aí, ó, manutenção em linha viva em rede de distribuição. Ela foi baseada num documento parecido com esse daqui, ó, da Hotline, quando para, né, para manutenção de redes energizadas. A diferença é que esse documento aqui, por exemplo, pessoal, ele tem dados fotográficos. Já o POP aqui, né, esse que não é nem mais POP, ele é uma instrução técnica, né? Ele é para redes energizadas. Se a gente vir aqui, ó, vamos pegar uma tarefa aqui qualquer aqui, ó. Vamos pegar essa tarefa aqui, ó, instalação de chave faca. Não, vamos pegar igual a da anterior, a substituição de chave fusível em estrutura com transformador. Tem esse daqui, ó, em estrutura de encabeçamento, tipo 4, né? Tipo T4. Vamos pegar essa daqui, ó, chave fusível em estrutura com um transformador. Tá lá na página 150, lá. 153. Então, pessoal, o procedimento, né, é igual o que eu mostrei anteriormente aqui, ó, ele é assim, é diferente desse daqui, esse da Hotline, né? Esse da Hotline, ele tem as fotos, né? Assim, infelizmente eu tenho aqui é o Xerox do Xerox aqui, né? Para mostrar para vocês. Mas basicamente, ó, é a mesma história. Você vai formatar esse documento nessa mesma pegada aqui, ó. Passo um, passo dois, passo três, entende? E aí você tem que pôr esse procedimento com desculpa aí, pessoal, baseado nesses pilares aqui. O desenvolvimento, né? O que que você vai fazer, né? Ó, passo um, seguir os procedimentos gerais iniciais. Que procedimentos gerais iniciais são esses? Se eu pegar aqui, ó, esse procedimento geral inicial, se eu não me engano, ele está aqui no final, aqui, ó. Esse daqui, ó, é a Bíblia para todo eletricista de linha viva de distribuição, ó. Para qualquer trabalho em rede energizada, seja, desculpa, gente, seja ele à distância ou ao potencial, ou mesmo ao contato, né? Existem os três métodos, né? Que você vai fazer do cesto aéreo à distância. Tem o procedimento que você vai fazer ao potencial, ou seja, você vai entrar na rede, tipo esse procedimento aqui, ó. Só um minuto, galera. Só um minutinho. Deixa eu só achar ele aqui. Ah, achei aqui. Eu vou compartilhar aqui. O que que é um procedimento ao contato? Agora aqui eu vou separar a tela aqui, que aí vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar a tela toda, que aí fica mais fácil, beleza? Aqui, ó, vou pegar esse procedimento aqui, ó. Esse procedimento aqui é, conhe- é conhecido como ao contato. Esse procedimento aqui, é conhecido como ao contato. Ao potencial, desculpa, pessoal. Aqui, ó, os eletricistas, eles estão
indo fazer uma manutenção no cabo. O cabo, as seções deles estão rompidas. O que que é isso? Por exemplo, você tem um cabo com arquitetura, como aqui é a linha Viva Transmissão, você tem um cabo com arquitetura que, por exemplo, o da rede de distribuição, ele tem 6 cabos de alumínio, né? E um de aço aqui no meio. Então, esse procedimento que está aqui vai ser o método ao contato, não, ao potencial, desculpa. Aí o que que ele vai fazer? Vai colocar um laço pré-formado aqui em volta para reforçar a estrutura do cabo, que alguns desses fios aqui, ele partiu, ó. Se a gente for vendo aqui no vídeo, ó, eu vou dar uma apressada aqui, ó. Aqui ele está indo na faixa de servidão. Essa aqui é a linha de transmissão. A faixa de servidão, né, é aquela faixa que o pessoal vem aqui, ó, e faz a limpeza. Lembra que eu falei? Você tem que ter uma distância fixa entre o cabo e o solo aqui. Aí por isso que onde, seja ela na rede urbana ou na zona rural, o pessoal vem aqui, ó, e faz a limpeza. Tem empresa terceirizada que é dedicada só para fazer isso. Aí existem vários métodos aqui, né? Tem esse método que você deixa o eletricista no cabo, no vão, aonde ele vai fazer o serviço. Aí esse aqui, como é nível de transmissão, o cabo ele é muito, a energia é muito alta, não dá para eu vir aqui, ó, vou até dar uma diminuída aqui. Não dá para eu vir aqui, ó, e simplesmente tampar o cabo, porque o campo eletromagnético aqui é tão forte, né? Lembrando lá da nossa NR10 aqui, ó, o anexo da NR10, dependendo da linha do nível de tensão aqui, ó, do cabo, o raio de risco ele é muito grande, ó. Por exemplo, uma linha de 700 kV, o raio de risco, ele é da ordem de 5,20 m. O que que quer dizer isso? A 5,20 m, na circunferência em torno do cabo, você pode ter o quê? Você pode ter uma indução eletromagnética, ou seja, o campo eletromagnético que ele vai estar pulsando aqui, ele vai o quê? Ele vai formar, né, potencial elétrico em qualquer estrutura que esteja essa distância de 5,20 m. Daí não dá para eu simplesmente vir aqui jogar a cobertura, né? Com a cor laranja, que é a cor da linha. Não dá para eu simplesmente vir aqui jogar a cobertura, porque em linha viva de distribuição, quando eu jogo a cobertura, esse raio de risco diminui. Só que aqui o nível de tensão ele é muito alto. Então você tem que usar outro método, que é o método ao contato. Não, o método ao potencial, desculpa. Aí, ó, vocês estão vendo que o eletricista vem. Aqui ó, aí ele vem com isso aqui, no helicóptero se aproxima, né? Aí vocês ficam imaginando, né? Como que seria uma instrução técnica, por exemplo, desse, né? Do método ao contato, ó. Ele vem. Essa daqui é a tenaz, chamada de tenaz multiangular. Aí tem esse cabo aqui de sacrifício. Ele vai, ó. Olha, o arco elétrico começa porque aqui, ó, ele tem potencial elétrico em volta. Inclusive, essa roupa que ele está usando é uma roupa condutiva. Olha, na hora que ele acopla, ele entra no potencial, ou seja, o potencial do cabo aqui é o potencial dele. Aí ele está usando uma roupa. Essa roupa, ela vai servir como uma gaiola de Faraday, né? Então, a linha agora o eletricista, o helicóptero que está levando ele, todos estão no mesmo potencial da linha. Se a linha for 230, por exemplo, ele vai estar no potencial 230 kV. Aí. Vai. Agora,
Então, ó, ele está entrando aqui em contato, mas chama método ao potencial. Por quê? Porque o eletricista, o helicóptero aqui que está auxiliando ele fazer o trabalho, ele está no mesmo potencial da linha. Para haver choque elétrico, desculpa, pessoal, a gripe aqui está forte. Então, eu preciso ter uma diferença de potencial. Como eu não tenho diferença de potencial entre o eletricista, eu só vi aqui se eu abro. Eu vou abrir aqui um documento aqui do Board View aqui, que aí fica mais fácil a gente. Eu coloco o desenho por cima aqui, ele visualiza aqui. Então, aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu pôr na cor vermelha aqui, ó. Como? Aí vamos supor que essa linha aqui, ó, ela tem 230 kV. Aí ela tem o potencial 230. Quando o eletricista, ele, no método olha, ao potencial, potencial de 230, ele vai em volta do corpo do eletricista e do helicóptero aqui. Então, não só o cabo, mas o eletricista, o helicóptero, tem esse potencial de 230. Para ver, por exemplo, um arco elétrico, eu teria que ter uma diferença de potencial. Aí sim. Ah, professor, mas no começo do vídeo aí, ó, se a gente, se a gente pegar aqui, ó, antes dele chegar aqui, ó, deu arco elétrico. Por quê? Porque ele está nessa região aqui, ó, por exemplo, se for, vamos supor que seja de 700 kV, né? 5,20 m. Quando ele iniciou, chegou no raio de 5,20 m, ele já recebeu potencial elétrico aqui. Por isso que ele usa essa garra aqui e essa pontinha aqui pequena, porque aí o arco elétrico ele vai se formar nessa ponta. E ele não vai direto do cabo, por exemplo, para o eletricista. Na hora que ele se acopla aqui, ele não tem mais diferença de potencial. Aí ele pode fazer a manutenção. Aí o que que ele está fazendo aqui, ó? Aí, ó, tá vendo essas seções que ele está prendendo aqui? É o que lembra que eu falei, ó, tem o cabo é formado por várias linhas aqui, tem várias arquiteturas. Aí vamos supor que fosse o alumínio de 7 de alumínio com um de aço daqui. Aí ele tá pondo aqui em volta mais uma seção aqui para dar reforço nesse ponto aqui, que às vezes, com termovisor, por exemplo, de longe, ele descobre que uma dessas seções aqui, ela arrebentou. Como é uma linha de transmissão, fica difícil você retirar todo o cabo e colocar um outro cabo. Aí você vem aqui num ponto onde está frágil aqui, ó, e coloca numa distância aqui, mais ou menos essa distância aqui, né? Você reforça esse cabo nesse ponto para diminuir os pontos quentes dele, por exemplo. Aí, ó. Ele foi, fez aqui olha, ele tá pondo, ó. O cabo é formado por linhas, né? Por fios, olha, tá vendo? Ó, por fios nessa geometria aqui, só que tudo interno aqui. Ó. Ele tá fazendo o reforço, colocando, fazendo a manutenção preventiva aqui, ó. Nesse caso aí, para o método ao potencial. Aí tem o método ao contato, que é o método que eu vou mostrar um vídeo agora aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é a parte linha viva, né, de transmissão. Tem um outro aqui, ó. Deixa eu ver, linha viva. Só um minutinho.
Esse daqui, ó. Esse daqui já é linha viva. Esse aqui é uma rede de transmissão, só que ele está utilizando uma picapezinha. Aí essa picape, ela está acoplada aqui. Esse método é chamado de método da cadeirinha isolada. Literalmente, ó, você tem uma cadeira isolada aqui. Daí, ó, esse ponto, o equipamento aqui, ele é esse daqui, ó. É esse equipamento bem aqui, ó. Esse daqui é o Sky, né? Deixa eu mostrar o da cadeirinha isolada aqui para você. Ó, olha, a extensão isolante, tá vendo? Ó? O caminhão é porque eles não estão gravando o caminhão aqui, não. Aí o caminhão ele fica aqui longe, né? Pode acontecer numa subestação, por exemplo. Aí ele usa essa cadeirinha isolada aqui, ó. Ele é içado. Essa ponteira aqui, ó. Esse daqui é o método mais antigo. Antigamente eles utilizavam um guindalto hidráulico apenas, né? Não utilizava igual hoje. A gente tem equipamentos especializados para isso, né? Utiliza esse guindalto aqui, ó. Essa ponteira, esse braço aqui, essa extensão aqui, ela é isolada. E aí, o operador ele vem aqui, ó, e faz a movimentação do eletricista para ele realizar a manutenção, ó. Ó, aqui, ó. Aí ele tá aqui, vocês estão vendo? Ele tá lá falando, ó, sobe mais um pouco. Existe, né, os métodos lá. Se eu não me engano, é de movimentação de carga, mas é lógico, né? Ele não é uma carga nesse caso, ele é uma pessoa e está executando o serviço, né? Utiliza os ditames aí da NR12, né? E mais especificamente o anexo 12, né? Que é máquinas, a parte de linha viva, né? De cesto aéreo, tem a parte de cesto acoplado, né? Você utiliza um caminhão igual esse daqui, ó, que você intercambia as ponteiras. Aqui, ó. Ele está utilizando, falando, ó, chega mais perto. O que que eles vão fazer aqui? Eles vão, basicamente aí, abrir o jump aqui. Essa daqui é uma estrutura tipo 4. Deixa eu sobrepor o desenho aqui para vocês entenderem qual seria a arquitetura de uma estrutura tipo 4 aqui, ó. Deixa eu diminuir o traço aqui, que aí fica mais simples de vocês enxergar aqui. Eu vou mudar a cor. Essa cor aqui, é mais ou menos o seguinte, a energia ela tá vindo aqui. O que que é uma estrutura tipo 4? A estrutura tipo, vocês não estão, não sei se dá para perceber direito. Você tem uma cadeia de isoladores desse lado, a cadeia desse outro aqui. Aí eu preciso passar a energia de um lado para outro. Uma estrutura tipo 4, eu tenho, às vezes, né, dependendo da estrutura, eu teria, sei lá, um isolador. Nesse caso aqui, como é de suspensão, eu teria alguns isoladores aqui, iguais a esse aqui, ó, de suspensão aqui do lado. E daí, ó, eles passariam por aqui e conectariam no cabo aqui. Nesse caso dessa rede aqui, ó, se a gente enxergar a vista aérea dela aqui, isso daqui é uma cruzeta de concreto armada. Ela tem mais ou menos esse formato aqui, assim, ó. Aí ficou o poste de seção circular aqui no meio, né? Aí a tipo 4, ela é chamada de dois fins de linha, porque você tem um fim de linha aqui e outro fim de linha, o segundo fim de linha, do outro lado aqui. Só que eu preciso passar energia de um lado para outro, né? Dependendo da estrutura, às vezes ou eu passo aqui por cima, coloco um isolador de pino aqui, ou então eu coloco uma cadeia de isolador aqui embaixo. Aí, nesse caso aqui, existe uma outra rede, esses isoladores que vocês estão vendo aqui, ó, existe uma outra rede que está vindo em 90 graus e se comunicando com essa rede daqui, ó. Então, assim, a abertura do jump seria o quê? Por exemplo, eu preciso, essa rede
Vamos supor que essa linha aqui de subtransmissão, a energia está vindo aqui, ela vai passar para esse lado daqui e ir para outro ramo, né, energizar um outro barramento. Só que eu não quero que a linha de transmissão que está vindo de uma subestação hipotética desse lado aqui, ó, uma subestação A1, por exemplo, ela está mandando energia para outro ponto aqui. Aí eu não quero que a subestação 2, por exemplo, interligue com os barramentos da subestação 1, por exemplo. Por algum motivo, uma questão aí de projeto, aí qual que é o serviço lá? Eu vou retirar a interligação da sub 1 e deixar, desculpa aí, pessoal, a energia morrer aqui, ó, da subestação 2, ela chegar até esse ponto. Desculpa, pessoal, tá difícil aqui. E não linkar com esses barramentos aqui, porque anteriormente elas estavam linkadas. Elas estão em paralelo. Por exemplo, a fase A dessa subestação, ela tem que estar em paralelo com a que vem da subestação 1, por exemplo, né? Se elas não tiverem linkadas uma com a outra, o que que pode acontecer? Pode acontecer uma diferença de potencial entre as duas aí. Aí, às vezes, por algum motivo, né, eu quero que a energia ela só vai vir até esse poste aqui, esse que vocês estão vendo aqui no vídeo, mas só que fisicamente elas continuam ainda interligadas. Aí o que, que eu vou pedir para a equipe lá fazer? Eu vou pedir para abrir o jump, ou seja, tirar a interligação que vem aqui em 90 graus e deixar o cabeamento morrer aqui. Aí essa interligação, ela, por exemplo, vai passar por um isolador aqui embaixo e continuar nessa via aqui. Só que a subestação 1 e 2 não estarão mais em paralelo, não estarão mais interligadas. Aí eu só vou tirar a interligação que passa para cá e vou deixar só a interligação que passa de um lado para outro, seguindo nessa linha de transmissão. Não sei se eu fui claro aí. Vocês vão ver agora o serviço aqui. Aqui, ó. Deixa eu dar uma acelerada aqui para mostrar para vocês. Aí, ó, o eletricista vai falando aqui, ó. Ele conectou aqui com a rede que está vindo aqui em 90 graus, é igual eu falei, né? Ele conecta aqui, aí como elas estão na mesma fase aqui, estão em paralelo, aí ele tem que retirar, ó, o que que ele vai fazer? Ele vai retirar esse cabo aqui, ó, ele vai retirar esse e vai retirar esse outro que vem aqui, entendeu? Aí só vai ficar passando o cabo, ó, nesse rumo aqui. E esse lado aqui, 90 graus, não vai estar mais em contato com esse. Ele está retirando, né, as conexões Cunha aqui, ó. Aí está abrindo o jump. Só que ele tem que. Aí, ó, ele abriu aqui. Você viu? Abriu o jump aqui, ó. É como o campo eletromagnético ainda é forte, ó, aí, ó. Essa aí, ó. Essa parte aqui ainda continua energizada. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai chegar próximo aqui, por exemplo, e vai retirar essa conexão aqui. Que o objetivo é só ele passar, ele vir em linha reta e o cabo que está vindo aqui, ele finalizar essa rede morrer aí. Esse é um outro exemplo, né, de uma rede, de você fazer uma manutenção com a rede energizada, né? Só que na parte de transmissão aqui. Você pode fazer, dependendo aí da magnitude dela, né, do dimensionamento, você pode fazer ele por helicóptero, você pode fazer ele por essa extensão aqui. Um outro método de você fazer é você subir a estrutura e da estrutura você realizar essa manutenção. Agora aqui, ó, para a gente linkar as coisas aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, para
Então, aqui, ó, ó, o contato de extrema importância, o eletricista conhece e aplica a norma em relação às distâncias aqui, ó. Então, por exemplo, a distância de segurança, o raio de risco, ó, numa 13,8 é de 60 centímetros, por exemplo. Numa 34 é de 90 centímetros. Uma 69 kV, ó, 1,20 m, seria a distância de segurança daqui. A partir dessa daqui, ó, da de 69 aqui para frente, até na 34, dá para você fazer num caminhão de cesto aéreo, que é esse caminhão aqui, ó. E tem várias adaptações aqui, ó. Bom, um caminhãozinho clássico, né? Um semelhante a esse daqui, ó. Só que esse daqui tá falando, né? Que é um Skyzinho que ele é não isolado. É isolado só essa parte aqui. O pessoal tá dando manutenção aqui. Ó, um desse daqui, ó, esse mini Sky aqui, já é o suficiente para você fazer esse serviço, entendeu? Que ele tem esse equipamento aqui, aí, conformidade com o anexo 12 da NR12, esse daqui, ó. Ele foi feito para levar pessoas. Aí ele tem controle aqui no cesto, ele tem controle no caminhão. Hoje em dia, esse tem um controle remoto, né, que ajuda o operador a fazer esse controle aí, por exemplo, de longe. Se ele precisar, ele vai estar aqui longe e vai fazer essa manobra aqui. Então, esse daqui é um exemplo de procedimento geral, ó. Ó, como que o eletricista se posiciona, ó, no interior da cesta, deverão manter sempre-se ereto, né? Não inclinando demais para fora da cesta, né? Para ele não cair. Então, essas aqui são as orientações gerais que aqui nesse POP, que na verdade é uma instrução técnica, tá falando aqui, ó. Aí, ó, passo 2, por exemplo, né? Aí, ó. Aí já deverá ter sido feita rigorosa inspeção dos condutores, observando se não tem falha, se não tem um contato da fase com a terra, por exemplo, né? Aí, ó. Emendas nas amarrações, nas alças, no pré-formado, nos isoladores. Aqui o outro pilar, ó. Quem que vai fazer essa inspeção aqui, ó? É o eletricista, né? Aí, na verdade, a equipe, basicamente, são quatro pessoas, três eletricistas encarregados, né, que faz esse tipo de serviço aqui. Quais são os riscos? Ó? Choque elétrico, queda das coberturas que são lançadas, cobertura que ele está falando, essa daqui, por exemplo, ó, é o pessoal fazendo um trabalho aqui de linha viva de distribuição aqui, ó. Deixa eu pegar aqui algumas coberturas. Ó, aqui, ó. Aqui, ó, o lançamento essa aqui são as coberturas que eles estão falando, ó. Aí nós temos os lençóis aqui, que são coberturas flexíveis, nós temos as coberturas rígidas. Aqui, ó, eles estão protegendo aqui esse conjunto de chave e faca aqui, provavelmente para você fazer a troca da chave e faca. Aí geralmente o pessoal instala um jumper, né? Depois que ele faz essa cobertura aqui, ó, eles vêm e instalam um jumper aqui, ó, no cabo aqui, ó. Você cobre essa parte aqui, instala o jumper aqui, você instala ele aqui no cabo, aí você vem que chama, ó, uma estrutura aqui, ó, por exemplo, você não pode andar 50 centímetros com o bypass, né, ou o jumper aqui ele na mão, né? Você conecta ele aqui primeiro e aí você deixa essa estrutura aqui que segura o bypass. Aí você põe nele primeiro para depois você fazer a conexão aqui, tirar dele, né? Depois que já está instalado aqui, tirar nele e colocar para a energia simplesmente ela ser o que desviada pelo bypass. Aí depois que você fez a cobertura das três fases, por exemplo, você quer trocar essa chave fusível aqui.
Você instalou o bypass aqui em cada uma das três fases. Agora, né, com ela coberta aqui, o bypass instalado, você pode vir aqui e trocar essa chave faca, por exemplo, porque a energia ela vai estar sendo desviada pelo bypass aqui e aqui você vai estar livre para fazer o serviço. Esse é um exemplo de procedimento aqui de linha viva, né, que eu tô mostrando aqui, ó. Então, aí é sempre, vocês vão desenvolver a tarefa nesses moldes aqui, ó. É o desenvolvimento, o que que vai fazer, de quem que é a competência, qual que é o risco e como que você controla aqui, ó. E, ó, verificar se as coberturas estão cobertas, né? Aqui, ó. O eletricista deve expor o menor tempo possível, ficando de frente para a chave de fusível antes dela estar coberta ou com o bypass. Lembra que eu falei o bypass aqui, ó? Você instala, você vai, depois que você cobre, você vem e instala o bypass aqui. Aqui ele está na rede. Esse procedimento que eu estou fazendo, né? A gente está fazendo acompanhamento da leitura, ó. Você vai substituir a chave fusível, só que a chave fusível, que ela vem lá da rede e vai direto pro ela vai pro para-raio de linha e para a bucha de alta do transformador, por exemplo. Aí, ó, instalação do bypass, ó, o passo 1. Ó. Passo 1, fazer os procedimentos gerais, que são esses aqui, ó. Aí, a montagem dos equipamentos. Basicamente, em resumo, ó, é tudo que está nessa página aqui, ó, os procedimentos gerais. Ó, o passo 3 aqui, ó. Ó, verificar se está bem coberta a bucha do transformador, né? Só para ficar claro aqui, cadê? Deixa eu pegar aqui uma norma aqui que mostra aqui um transformador aqui. Então, a própria 06 aqui, pessoal, ela vai... Aqui, ó. O que tá falando é isso aqui, ó. Você vai cobrir essa parte aqui, ó. Hoje tá difícil, né, pessoal? Você vai cobrir essa parte aqui, ó. Aí você cobre. Você vem, ó. Cobre essa outra parte. Deixa eu até aumentar aqui a... Você cobre essa parte aqui, ó. Estrutura tipo essa daqui, ó. Entendeu? Cobre essa parte daqui também, ó. Coloca cobertura isolante. Você vai cobrir a chave fusível aqui, ó. Aí tem um lençol que chama lençol tripartido. Que aí, ó, ele tem uma ranhura aqui, ó. Onde vai passar nas três fases aqui, ó. Literalmente você joga aqui, ó. Vai ficar só mostrando a cabeça daqui, ó, do para-raio de rede e da bucha aqui de rede. Elas vão ficar expostas aqui. Depois que você fez toda essa cobertura aqui, aí você tem aqui, ó, você põe é uma estrutura que ele segura o bypass aqui, ó. Você vai montar ela aqui. Aí você coloca um jump aqui. Outra parte do jump, ele tem uma garra. Ele tem uma garra aqui, ó. Que aí você coloca essa garra bem aqui, ó, na cabeça aqui da bucha aqui, ó, do transformador, essa que o pessoal chama de algema aqui, ó. Você vem e conecta ela bem aqui, ó. Porque aí a energia ela vai tá vindo direto aqui, ó. E toda essa outra parte aqui, ela vai estar, depois que você fez o bypass aqui, ela vai estar livre para você trocar a chave fusível, que, por exemplo, é o objetivo dessa daqui, ó. Ó, instalação do bypass, verificar se está bem coberta a bucha do transformador mais próximo do que vai ser instalado o grampo, tipo algema do bypass.
Eu vou até desvincular aqui para a gente, ao mesmo tempo, olhar para 06, né, e poder vislumbrar isso daqui, ó. Aí verificar se está bem coberta, né, a bucha. Aqui, ó, iniciar instalando o suporte isolado. Igual eu falei aqui, ó, instalando esse grampo tipo algema, é esse daqui, ó, que eu falei, ó. Você vem, põe o suporte aqui, instala uma parte do bypass aqui, o grampo do bypass aqui, e vem, instala essa parte da algema aqui na cabeça, aqui na bucha da parte de média tensão aqui, ó. Aí, esse bypass, ele vai garantir que a energia vai estar na bucha do transformador. Daí, depois que fez isso, depois que fez essa cobertura e fez a instalação desse bypass, aí você pode fazer a troca aqui da chave fusível, ó. Ó, iniciando, instalando o suporte isolado do bypass na fase interna, a estrutura. Aí você vai fazendo isso fase por fase aqui, ó. Aí, em seguida, instalar nesse suporte o grampo de torção do bypass com cartucho porta-fusível. Ele tem um cartucho porta-fusível aqui também, ó. Utilizando-se do grampo para a bucha de transformador, fazer a fixação do bypass no conector da bucha, ó. Não deixar o bypass ficar tocando em outro potencial, né? Porque senão dá DDP. Ele tá falando aqui, ó, porque vai ter um bypass para cá, tem um bypass para a fase do meio e outro bypass instalado aqui. Então, eu não posso deixar esse bypass, por exemplo, próximo das outras fases, porque senão pode dar um curto-circuito, ó. Então, vocês vão seguindo esse passo a passo. Aí, passo 4, ó, fechar o bypass e abrir a chave fusível, né? Depois que você faz fecha o bypass aqui, né? Ou seja, a energia está sendo desviada, o cliente ele vai continuar recebendo, né, o fornecimento de energia. Daí, depois, você pode vir aqui, ó, nessa parte e fazer a manutenção, né? Que é abrir a chave fusível aqui, ó. Então, vocês estão entendendo aqui, ó, e esse documento aqui, ó, olha, ele foi elaborado lá pelo Departamento de Segurança e Trabalho da concessionária local aqui, ó. Então, gente, é mais ou menos isso, ó. Tem para funções específicas, ó, para uma rede normal, que é essa daqui. Tem para meio beco, beco total, que é outra arquitetura que a gente vai ver lá em projeto. Então, tem para vários aqui, ó. Então, vocês vão seguir esse é esse patamar aqui, ó. Como que você vai preparar a área, né? O circuito energizado, né? Você vai, por exemplo, se for em linha viva de distribuição, você vai pegar os equipamentos, pôr no caminhão do cesto aéreo, né? Primeiro você vai posicionar o caminhão numa região, né, favorável aqui para se posiciona o caminhão aqui. Daí, né, ele vai pôr as sapatas para ele fazer a estabilização. Depois, o eletricista, aí tem caminhão que o cesto aéreo, ele é único. Tem uns que é o cesto aéreo duplo. Ele tem um braço aqui, ó, do cesto aéreo. Ele vai sair do berço aqui. Só depois que está estabilizado, o eletricista pode subir. Aí, se for dois, por exemplo, cada um vai se ancorar aqui com um talabarte aqui de posição, um talabarte, daquele, posição não, do tipo Y, conecta aqui, ó, para ele ficar ancorado. Aí só depois ele vai fazer a subida daqui para ele iniciar o serviço, né? Faz o quê? Aí vai fazendo a cobertura da rede aqui, a aplicação da cobertura em conformidade com a tarefa que ele for fazer, né? Aí, ó, aí quais procedimentos são necessários? Nesse caso aqui, é um procedimento ao contato, ou seja, você vai aplicar, não é isso aqui não. Você vai aplicar as coberturas de modo que diminua o raio de risco aqui, né? O campo eletromagnético. Daí que você vai o quê? Usando o cesto aéreo, se aproximar da estrutura para poder fazer a manutenção, né? E no caso, dependendo da estrutura, você vai instalar o bypass aqui para poder
desviar energia e eu poder trabalhar livre aqui, entendeu? Aí, quais os componentes que mais demandam manutenção? Por exemplo, às vezes vamos supor que os isoladores aqui estão, né, tá com defeito, a bucha do transformador também aqui, tá, ou, às vezes eu preciso trocar os para-raios de linha. Às vezes esse circuito ele é um circuito crítico, por exemplo, aqui em Goiânia, que é a organização Jaime Câmara, os circuitos que energizam, né, a TV Anhanguera, eles precisam está funcionando o tempo inteiro. Ah, professor, mas lá não tem grupo gerador? Tem. Só que, relembrando, existe um contrato de demanda. E nesse contrato de demanda preconiza que a concessionária de energia local ela tem que fornecer ininterruptamente energia para esse cliente. Por exemplo, que os contratos, lembra-se, vamos supor, no horário do Big Brother, por exemplo os contratos de propaganda, né, de veiculação, eles são milionários. Então, a concessionária de energia, não importa se a TV, né, o transmissor ali, ele tem grupo gerador. Naquele momento, a concessionária de energia, por ela ter esse contrato de demanda, ele é bilateral, ela tem que fornecer energia ininterrupta. E nisso vai demandar multa caso ela não forneça. Aí, por isso que nesses circuitos críticos, a equipe que vai fazer a manutenção não é uma equipe normal, uma de rede morta, é uma de linha viva, porque ela tem que garantir que o circuito vai estar funcionando, mesmo quando ela vai fazer a manutenção. O motivo é esse, por exemplo. Você tem contratos milionários e não dá para você fazer as 5 regras de ouro, né? Fazer o a desenergização da rede para você proceder com uma manutenção. Então, você tem que utilizar métodos. Aí, no caso, o método para uma linha viva, né, de distribuição é o método chamado método ao contato, que você vai proteger as partes energizadas. Depois, dependendo da estrutura, você vai aplicar o bypass, né? Você vai verificar se não tem um religador automático, né? Se houver um religador automático nessa rede, você vai ter que fazer o etiquetamento. O que que é o etiquetamento? O religador automático, o que que ele faz quando tem uma queda de energia? Ele liga a rede novamente. Então, para evitar, às vezes, que tenha aqui um desligamento fortuito aqui e esse religador ele possa entrar, você etiqueta ele, ou seja, você deixa ele inoperante enquanto você está fazendo essa manutenção. Para caso se ocorrer aqui um acidente, né, o eletricista começar a ser eletrocutado, e aí o pessoal vem, desliga aqui a rede, né, porque é uma questão de segurança, e aí o religador de energia ele entrar em operação. Só que quando você etiqueta ele, ele não entra em operação enquanto você está fazendo a manutenção, no caso de um acidente, por exemplo. E nesse documento aqui fala isso, ó. Nesse aqui que é da concessionária local, que eu peguei emprestado com eles, tem esse procedimento aqui. Então, vocês entenderam, pessoal? Vocês vão elaborar, né, de forma lógica aí, né, uma manutenção genérica, vamos dizer assim, né, para uma rede energizada. Eu coloquei desse de trocar a chave fusível, né, no aqui próximo aqui ao transformador, porque foi assim, existem vários procedimentos. Esse foi aleatório, é o que eu estou mostrando ele para vocês agora, mas poderia ser muito bem outro aí. Beleza? Então, estamos entendidos aí. Essa é a segunda e última atividade. Eu vou estar aguardando aí vocês, né? E nós vamos nos ver aí na próxima UC aí, que, se não me falha a memória, é a de projetos elétricos do sistema elétrico potência. Daí a gente vai ver os elementos de projeto, né? Ver como você faz a leitura do projeto. E aí, como são mais aulas, nós vamos ver os tipos de estruturas praticados nos projetos do CEP, ok? Principalmente a parte de distribuição. Então, vou tirar o compartilhamento aqui, pessoal. Daí, já vou deixar renderizando aí para
para vocês, e eu vou pedir, né, para a monitora para postar a aula o mais rápido possível para vocês, tá ok? Nos vemos, eu aguardo aqui as tarefas para fazer a correção, vi que tem já algumas para ser feitas, e nos vemos aí na próxima, né, na nossa próxima UC. Fiquem com Deus, pessoal.